Olá, que alegria estar com você aqui em mais um dia, onde nós vamos partilhar sobre as promessas de Deus nessa segunda-feira, dia 15 de setembro, onde vamos falar sobre a promessa da prosperidade, esperança e futuro. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Que preciosa essa promessa, saber que Deus se preocupa com nós e que Ele tem planos maiores para nós que nós mesmos podemos imaginar. Saber que, sim, como diz aqui, vamos ter momentos de adversidades e incerteza, mas que Deus sempre se revela diante dessas circunstâncias. Para quê? Por um propósito, para nos aperfeiçoar, para trabalhar algo em nós, para nos transformar. Deus enfatiza aqui que seus planos não são de causar qualquer prejuízo, nem para mim, nem para você, porque Ele conhece os nossos corações. A palavra de Deus diz que Ele sonda e nos conhece. Mas muitas vezes a gente tende a uma forma de escassez mesmo, achar que o que estamos passando na vida é para nos causar qualquer tipo de prejuízo. E isso não tem a ver com as promessas de Deus, como Jeremias diz aqui. Pelo contrário, a sua intenção para conosco sempre vai ser de prosperidade e esperança. Então, meu desejo é que você possa permitir que a sua mente possa ser invadida pelos planos do Senhor, que são planos bons, independente das circunstâncias que você possa estar enfrentando no dia de hoje. E aí quero partir para você para o nosso estudo do nosso GDC dessa semana, o discípulo de Jesus que vive em amor. Romanos 12, de 14 a 21 diz assim: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegrem, chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de uma posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe-se com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então aqui, Paulo descreve em Romanos o último aspecto da nossa série da reflexão sobre o discípulo extraordinário, que é nossa atitude com os não cristãos, inclusive aqueles que nos hostilizam, né? Aqueles que nos perseguem, aqueles que geram algum dano para nós. É muito fácil amar as pessoas que são nossas amigas, que estão perto de nós, que nós temos bons relacionamentos, mas a gente tem que ser sincero, que amar aquela pessoa que nos calunia, que causa alguma injustiça para nós, não é fácil. Por mais que a palavra de Deus deixe a instrução para nós, é viver um dia de cada vez, se esforçando para ser como um discípulo de Jesus, revelando o caráter dele nas nossas atitudes. E assim, o fato como a gente encara os nossos relacionamentos, eles dizem muito se nós nos parecemos com Jesus ou não. Por quê? Porque nós não somos avaliados pelaquilo que dizemos segundo a palavra de Deus, mas nós somos avaliados pelo nosso agir, sabe? Nós somos medidos quando nós reagimos, quando nós respondemos a uma ligação, quando nós respondemos a uma mensagem que nos enviam. E assim, toda essa nossa forma de reação, quando elas estão distintas, longe daquilo que Romanos diz, elas se distanciam do caráter de quem Jesus é. Mas quando nós agimos conforme Romanos diz, nós revelamos sim a transformação espiritual e verdadeira da maturidade cristã impressa nas nossas vidas. Fato é que nós precisamos caminhar nesse processo de transformação, permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nós essas verdades de uma forma tão sincera, pedindo que ele nos ajude. Porque eu vou te dizer, humanamente, muitas coisas são difíceis de superar. E só com a ajuda do nosso amigo Espírito Santo é que nós podemos vencer. Quando nós somos
tratados injustamente, o nosso lado humano quer explodir, retrucar, devolver na mesma moeda. Nós queremos pagar o mal sim com o mal, porque é muito difícil uma pessoa nos causar algum dano e a gente ir lá e desejar coisas boas para ela. Mas nós sabemos que isso é possível através do poder sobrenatural de Deus em nós. É possível sim, quando o Espírito Santo ele toma as nossas vidas, ele enche cada parte do nosso coração e ele nos transforma. O pastor Chip Ingram, no seu livro Espiritualidade que Transforma, ele passa 3 passos práticos, baseado nesse texto de Romanos, que nos capacita a perdoar e abençoar aqueles que nos fazem o mal. E hoje nós vamos falar sobre esses passos práticos para nos tornarmos um discípulo extraordinário que vive na prática o que diz Romanos. Então, para responder o mal, com o bem e viver em amor, primeiro, abençoe aqueles que perseguem você. Romanos 12:14. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe-nos, não os amaldiçoe. Na prática, a gente abençoar uma pessoa que depois fez mal para nós é bem difícil, é ou não é? Mas aqui em Romanos ele diz para nós abençoarmos, para nós escolhermos abençoar em vez de amaldiçoar. E aí na prática, como é que a gente pode abençoar uma pessoa que nos desejou mal e não amaldiçoar? Tem aqui várias maneiras, mas você pode orar pela vida dessa pessoa. Orar pela sua família, orar pelo bem-estar dele, pela saúde, pela sua vida profissional. A gente pode orar para que ele encontre a salvação, para que ele encontre esse Deus que eu e você servimos, um Deus de amor, de graça, para que ele possa viver segundo a palavra de Deus. Então, quando nós agimos dessas maneiras, orando por isso, nós, de vez amaldiçoarmos essa pessoa que nos causou mal, nós retribuímos ela abençoando. E é normal que isso gere um desconforto para nós. É impossível a gente ser um discípulo extraordinário de Deus sem o poder e a graça dele. É só através dele que é possível eu e você vivemos essa verdade. Fato é que nós não podemos permitir que essa raiz de amargura entre no nosso coração e tome morada e vá criando raízes e se alojando no nosso coração. Quando nós somos ofendidos, nós precisamos correndo ir para os pés da cruz e depositar toda a nossa indignação, todo o nosso pensar aos pés da cruz, abrir o nosso coração para Jesus, sabe? Esses dias na própria devocional falava que Deus não espera de nós que nos mantemos fortes, inabaláveis em todo o tempo, mas sim que nós o procuremos e acessemos a Ele mesmo, dizendo assim, olha Deus, eu tô triste, eu tô chateado, eu me senti injustiçado. É isso que Deus espera de mim e de você, que possamos sim mostrar as nossas fraquezas, mas que vamos ali nos recorrer a Ele. Olha, eu preciso da ajuda do Senhor, eu estou muito chateada com aquela pessoa, aquilo que aquela pessoa disse não é uma verdade, aquilo que a pessoa fez me causou um prejuízo, Pai, me ajuda a perdoar. Deus, Ele espera que eu e você possamos acessar esse trono da graça e do poder que Ele pode fazer transformar o nosso coração e permitir que o ódio seja transformado em amor. E assim não guardar qualquer tipo de ressentimento, porque o ressentimento, ele não só traz prejuízo para a sua vida espiritual, mas para o seu físico também. Há muitos estudos da medicina que falam que existem pessoas que hoje têm algumas doenças físicas pelo acúmulo de ressentimento guardado no seu coração. Então que você possa parar um minutinho aí e refletir, será que no meu coração tem sido abrigo de ressentimento? Vamos juntos hoje nos libertar disso. Agora, quando nós decidimos obedecer aquilo que a palavra de Deus diz e abençoar essas pessoas que nos feriram, nós permitimos que Deus trabalhe no nosso coração e começamos a nos inclinar para que o perdão mesmo que Deus, através do seu Filho na cruz, nos deu, possa entrar e nós possamos liberar para essas pessoas que nos ofendem. Talvez em seu coração tenha uma resistência, sabe? Mas eu quero te dizer, não fique brigando. Ai, não quero perdoar. Eu lembro de uma situação que eu passei de uma injustiça mesmo. E eu sabia que eu não poderia deixar isso alojar o meu coração. E eu lembro que eu falava para Deus assim, Deus, eu sei que eu não posso sentir raiva dessa pessoa porque eu preciso amá-la. Mas Deus, eu não quero abrir mão da minha dor. Eu vou te dizer,
Talvez a gente precise abrir mão das nossas razões, abrir mão da nossa dor, parar de alimentar aquele sentimento ruim, sabe? E nos esvaziar disso, nos esvaziar do nosso senso de justiça, que às vezes grita tão alto, para que Deus comece a derramar no nosso coração a porção do perdão. Essa situação começou a roubar até o meu sono, sabe? Eu ia dormir pensando nisso, acordar pensando nisso, eu era despertada no meio da noite e eu comecei a ver literalmente que estava tendo uma raiz alojada no meu coração, de ódio em relação à pessoa, mas que isso também estava roubando a minha saúde, roubando o meu sono. E ali eu lembro que eu falei, Jesus, eu preciso da sua ajuda, eu quero realmente perdoar essa pessoa, eu quero seguir a minha vida, não pertence a mim a justiça, o Senhor vai dar conta disso. E assim, eu não sei nem te dizer quando que foi, nem como foi, mas do mesmo jeito que esse senso de justiça, essa indignação veio, o Senhor da mesma forma levou e eu consegui perdoar essa pessoa. E aí eu te pergunto, existe alguém hoje que você precisa perdoar? Alguém que te causou algum mal? Alguém que te causou algum prejuízo? Que você se sentiu ofendido? Que você decida mesmo abrir o seu coração e liberar esse perdão. Vai ser libertador, não só para a pessoa, mas para você também. Segundo, para responder o mal com o bem e viver em amor, tenha empatia genuína com os que te feriram. Romanos 12:15. Alegre-se com os que se alegrem e chorem com os que choram. Demonstrar empatia, tanto nas alegrias quanto nas tristezas, como eu disse, com quem nós gostamos, que é o nosso amigo, com quem está tudo bem, é muito fácil. Mas a gente ter empatia com alguém que nos causa algum dano é muito complicado. Às vezes a gente até fala, né? Bem feito, merecia mesmo, me fez um mal. Mas aqui esse estudo é realmente para a gente trocar essa nossa fala, sabe? Essa pessoa merece a graça e a bondade de Jesus, independente do que ela fez. Então, eu preciso me solidarizar a ela, eu preciso exercer a empatia e sim, talvez chorar com ela, ou não, talvez se alegrar com ela por uma conquista. Eu sei que isso pode ser bem difícil, mas com Jesus, eu e você podemos ser um discípulo extraordinário. Se a pessoa que te feriu está sofrendo, seja por luto, doença ou por uma perda financeira, tome a iniciativa de uma solidariedade. Pergunte para Jesus o que você pode fazer para talvez ajudar essa pessoa a passar por esse cenário que ela está vivendo. Mas também, se o seu inimigo ele está feliz por alguma vitória que ele conquistou, para quem conseguiu um novo emprego, ele acabou de fazer uma viagem, alcançou uma meta pessoal, dê um jeito de se alegrar com ele, de expressar a sua alegria. Eu sei que talvez, quando a pessoa sabe que nós estamos ali com um momento de dificuldade no relacionamento, até quando a gente mostra alegria com a pessoa acha que aquilo é uma provocação, né? Então nós precisamos pedir mesmo para o Espírito Santo nos dê sabedoria para como nós agirmos e sermos solidários, ao ponto que isso não mostre uma afronta, mas sim um coração solidário àquilo que Jesus nos ensina. Quando escolhermos agir assim nessa bondade, nessa empatia, em favor de quem nos machucou, algo poderoso acontece em nós. Não acontece na pessoa, mas acontece em nós. E esse estudo, antes de ser para qualquer pessoa, é para mim, é para você. Nós, a cada dia, precisamos dessa transformação do Espírito Santo nas nossas vidas. Essas iniciativas nos ajudam a enxergar os nossos inimigos como um ser humano. Sabe, às vezes a gente se esquece que nós lidamos com pessoas, nós erramos, nós somos seres humanos e nós erramos. Logo, nós lidamos com outros seres humanos que com certeza vão errar, que com certeza vão nos ferir. E aí nós precisamos acessar a graça, o poder e o perdão que um dia Jesus derramou por mim e por você naquela cruz para essa pessoa. Ela é digna, sim, do seu perdão e da sua graça. Logo, eu tenho que pensar, eu estou fazendo com a outra pessoa aquilo que eu gostaria que seja feito comigo mesmo? Esses dias, eu fiz exatamente isso com a minha filha. Nós estávamos brincando na sala e eu perdi. Eu fui puxar um bloquinho e a torre desmontou. E ela começou a falar, perdeu, 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 perdeu. E eu falei, tudo bem, perdi. E aí a gente brincou de novo dos bloquinhos e tal. E aí
ela foi puxar a pedra e a torre dela desmanchou. E eu fiz exatamente como ela fez comigo. Perdeu, perdeu, perdeu. E ela começou a chorar, desesperada. E eu falei assim, filha, por que você está chorando? Eu só agi com você do mesmo jeito que você agiu comigo. Você não gostou? Aí ela, não gostei. Falei, então, isso é para a gente refletir. Você só pode fazer com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. E ali, mesmo com a minha filha tão pequena, de 4 anos, eu começo a relembrar sempre essa história. Eu estou agindo com o meu próximo como eu gostaria que estivesse agindo comigo mesmo? Que você também possa refletir. Existe alguém que você precisa demonstrar o amor sobrenatural de Deus em seu coração? Através da empatia, se solidarizando tanto com o choro ou com a alegria? Fato é, não cabe a nós a justiça com as nossas mãos. Eu sei que o nosso lado humano, muitas vezes a gente quer fazer a pessoa sofrer, ela precisa sentir na pele o que ela nos causou. Mas esse estudo nos convida a entregar esse senso de justiça mesmo para Deus. E o terceiro e último ponto, para responder o mal com o bem e viver em amor, entregue a justiça nas mãos de Deus. Romanos 12:19. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Aí, você talvez me pergunte, mas Karina, o que eu faço com esse meu senso de vingança? Eu quero que a pessoa sofra, que ela sinta ali a dor que eu senti, que ela saiba do mal que ela me fez. Eu quero te lembrar, a vingança pertence a Deus. Nós temos um justo juiz e advogado. Ele intercede sobre todas as causas, causas que você nem possa imaginar, causas que você acha que é tão pequenininha. Ele é o seu juiz, ele é o seu advogado. E a justiça dele é muito melhor e maior do que a minha justiça, a justiça do nosso país. É uma injustiça infalível. E o fato é que, como a palavra de Deus diz, tudo que a gente planta, a gente colhe. Nós estamos no ano de colher e desfrutar. Não tem como nós colhermos coisas boas se não plantarmos coisas boas. Logo, se as pessoas têm plantado coisas ruins, elas vão colher coisas ruins porque isso é a ordem natural das coisas. Então, não é você que precisa se preocupar com o que um outro vai colher, porque essa colheita, isso daí Deus trata. Não se preocupe com o que os outros têm colhido nas suas próprias vidas. Cuide daquilo que você tem plantado, daquilo que você irá colher. Lembre-se que muitas vezes nós clamamos para que Deus nos dê a misericórdia e a graça dele. Então, do mesmo jeito que você clama por essa graça e misericórdia, que você também permita que essa graça e misericórdia alcance aqueles que falharam com você. E a paz deve ser a nossa prioridade. Numa situação muito recente, vieram me consultar contra uma situação que era um conflito entre 2 pessoas. E eu ali precisei agir como pacificadora mesmo, para os 2 cenários, dizendo assim, gente, nós estamos buscando a paz nessa situação, porque o fato é, o conflito não vai gerar lugar nenhum, pessoas vão ser feridas, machucadas, vão ser gerados tantos problemas. No mundo de hoje, poucos são os pacificadores. Pelo contrário, a gente tem mais isqueirinho, mais pessoas que ficam colocando ali fogo, lenha no fogo, do que pessoas que vão apaziguar. Mas que eu e você, como um discípulo de Jesus, possamos ser os pacificadores, possamos levar as pessoas à reconciliação, possamos lembrar do amor de Jesus e lembrar-se que não existe nada que Jesus não possa perdoar e nem nós. Romanos 12:18, se for possível, quanto depender de vocês, vivam em paz com todos. Ou seja, mesmo que o seu senso de justiça grite alto, que eu e você sejamos pacíficos, perdoadores, que você possa andar segundo aquilo que a palavra de Deus diz, abrindo mão do ódio, abrindo mão da justiça, a justiça que os homens querem fazer com suas próprias mãos, mas se aproprie da paz, do amor, do perdão que Cristo nos deu na cruz. Nesse trecho de Romanos 12, os seguidores de Jesus devem ser reconhecidos por atitudes como esta, aonde fazer o bem, mesmo quando tratados com maldade, não se ofender com facilidade, nem adotar uma postura
de vítima diante das adversidades. E aqui eu sempre lembro de uma canção: eu não tenho tempo para perder com ressentimentos. Sabe, não se ofenda com facilidade, não. Nós estamos numa geração tão sensível, onde qualquer coisa faz gerar um desgaste emocional, pequenas coisas se tornam grandes coisas, mas assim, que eu e você não percamos tempo com isso, com ressentimentos, com coisas pequenas. Que você possa estender a graça de Deus com os outros, perdoando quem foi, como foi perdoado por Deus. E priorizar um ambiente de paz em seus relacionamentos. Sempre que depender de você, que a paz seja algo relacionado à sua vida. Assim, nós encerramos em Romanos 12, 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. Então, nessa série de estudos de Romanos 12, nós refletimos esses 5 aspectos fundamentais do nosso relacionamento e vimos que o plano de Deus é nos transformar de dentro para fora. E quando nós mudamos, os ambientes que nós vivemos, eles mudam. Quando nós mudamos, os nossos relacionamentos que nos circundam, eles mudam. Por quê? Porque não tem como uma transformação de Deus vir nas nossas vidas e não impactar aqueles que estão à nossa volta. Quando abençoamos aqueles que nos perseguem, oramos por aqueles que nos ofendem, nós servimos com humildade quem menos merece, demonstrando ao mundo o caráter de Cristo. Assim, evidenciamos o discípulo extraordinário que vence o mal com o bem. Então é isso, encerramos aqui o nosso estudo. Gostaria de deixar de indicação o podcast do Living on the Dead, do Chip Ingram, para você participar. E eu queria aqui orar com você. Eu não sei se o seu coração está pequeno porque foi ofendido, se está ressentido com alguma situação, se você foi injustiçado, se alguém lhe causou mal. Mas hoje juntos nós podemos nos abrir mão desse senso de justiça, desse ódio e entregar aquele que é perdoador, amoroso e pedir para que ele invada o nosso coração e nos preencha de Jesus. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti. O Senhor é aquele que pode, por completo, esvaziar-nos do nosso senso próprio de justiça, nos esvaziar de todo ódio, rancor, raiva ou tristeza. Pai, a Tua palavra diz que nós temos um justo juízo, o advogado, que luta e peleja por nós pelas nossas causas. O Senhor não menospreza qualquer uma da nossa dor, nenhum dos nossos sentimentos. A Tua palavra diz que o Senhor recolhe todas as nossas lágrimas. Pai, o Senhor sabe aquilo que passa em cada coração aqui. Se há alguém aqui que passou por alguma ofensa, que precisa hoje perdoar alguém, que ele receba do Senhor o perdão, mas que se permita mesmo a ter uma mente aberta para que o Espírito Santo possa invadir a mente, o coração e principalmente a boca, para que possa abençoar e não amaldiçoar aqueles que o perseguem, para que possa realmente viver segundo aquilo que a Tua palavra diz, de uma forma solidária, se alegrar e participar ou da tristeza das pessoas e viver em paz acima de qualquer situação. Que o Senhor nos guie nos nossos relacionamentos, que seja o Senhor aquele que comande as nossas vidas e que possamos viver em uma completa transformação, um dia de cada vez, porque esse é o nosso alvo, Jesus, sermos extraordinários discípulos de Cristo. Que assim eu e os meus irmãos possamos viver Cristo em nós, a esperança deste mundo, em nome de Jesus. Amém, amém. E talvez você ouviu todo esse estudo aqui e você fala assim: Karina, mas eu nunca tomei uma decisão por Jesus. Eu gostaria de te convidar, se você hoje decide entregar a sua vida para Jesus, entregar o seu senso de justiça e permitir que Deus seja o seu Senhor e Salvador da sua vida, hoje é um dia que você pode tomar essa decisão. Se caso você um dia já tomou essa decisão por Jesus, mas se afastou da presença dele, se afastou da igreja, permitiu que alguma água, ressentimento ou as verdades do Senhor ficassem distante da sua realidade, da sua vida, hoje é o dia de você se reconciliar com Cristo. Ou se você quer tomar a sua decisão pelo batismo, fazer uma confissão pública da sua fé, de quem é o seu Deus, o seu Senhor e seu Salvador, eu vou deixar aí para você um QR Code, porque nós queremos sim te conhecer, nos conectar a você. Então, se você tomar uma dessas 3 decisões e também não faz parte de um GDC, de um grupo da cidade, e quer participar, quer ser integrado à nossa família e andarmos juntos toda semana com um estudo
novo, também nesse QR Code que vai aparecer, você pode colocar uma dessas decisões. E nós vamos nos alegrar mesmo com a sua decisão, com o seu sim para Jesus. Que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente semana.